Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Sintam-se todos muito bem acolhidos e amparados em nossa casa. Receba aí de onde você estiver o nosso abraço da terra, o nosso carinho, que você possa estar recebendo toda a vibração da nossa casa nesse momento onde você está. Hoje, 1º de julho, nós estamos iniciando o mês de aniversário do Lar Francisco de Assis. Nesse mês, dia 29, o Lar Francisco de Assis completa 9 anos de idade, né? 9 anos de trabalho, 9 anos aí de tarefa, 9 anos que está aqui fisicamente realizando as suas atividades. Porque a gente sabe que quando um trabalho desse se edifica, né, na Terra, é porque antes já foi plasmado no plano espiritual. Então, nós temos 9 anos que estamos aqui em Macaé realizando esse trabalho. E hoje, uma data muito especial, um presente para a gente, está abrindo o mês do nosso aniversário, pela primeira vez no Lar Francisco de Assis, Rafael Lavarini. Rafael, que eu sigo nas redes sociais, sigo no Instagram. Rafael faz um trabalho belíssimo de divulgação da doutrina e um trabalho que ele faz que eu sou apaixonada é falar sobre a obra Paulo e Estevão e a forma como ele passa para a gente a imagem de Paulo de Tarso. E Rafael, ele faz um trabalho belíssimo também. Ele, além dele ser orador desde os 16 anos de idade, Rafael não sabia disso, olha, ele também é o presidente e fundador da APAC, que é a Associação de Proteção à Assistência a Condenados. E o que é isso? Realiza um trabalho de recuperação do condenado e dá um apoio de assistência às famílias. Por isso que quando eu falei com ele para fazer o teste, ele falou assim, não, vou estar na penitenciária. Aí eu falei, gente, penitenciária? Porque eu conheço o Rafael, orador, eu não sabia dessa parte social que ele faz. Então, Rafael, fiquei mais encantada ainda com você e eu quero saber depois mais disso, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão querer saber mais disso. Indo virtualmente à nossa casa, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, aí você pode desbloquear a sua câmera, o seu microfone e nos brindar com a sua palavra, tá ok? Para aqueles que estão chegando hoje, a primeira vez, a Corrente do Bem tem a proposta de realizar essa rede de vibração, onde, quando aqui estamos reunidos, a gente coloca mentalmente a nossa intenção e a gente entrega para a espiritualidade. E nessa hora, a espiritualidade que nos assiste nesse horário da Corrente do Bem, sonda o nosso pensamento, sonda o nosso coração, visita a nossa casa. Somos muitos conectados no mesmo horário. E nessa hora é como se realizássemos um grande evangelho no lar. E criamos uma grande potência energética. E quando direcionamos na mesma intenção essa força magnética, essa potência energética para o bem, nós podemos sim realizar grandes milagres. E nós recebemos muitos relatos de ganham a corrente do bem, e que naquele horário fica em prece, pede a espiritualidade que vá ao seu encontro, e depois se sente melhor. A gente sempre pede também para reservar um copinho com água ou uma garrafinha, para no final a gente poder pedir a espiritualidade que faça aquela magnetização. Então corre lá, pega sua garrafinha, pega o seu copo com água, para que a gente possa fazer a magnetização no final, tá ok? E nós estamos aqui, reunidos todas as quarta, sexta e domingo. E esse mês de aniversário, os convidados são, assim,
mais do que especiais, para que a gente possa comemorar junto virtualmente, já que a gente não pode estar fisicamente ainda juntos. Então vamos agora para a nossa prece inicial, onde a gente convida a espiritualidade para poder entrar em nossa casa, para poder nos visitar, para poder trabalhar em nós durante toda a fala da corrente do bem. Então vamos trazer à mente a imagem de Jesus que mais nos agrada. Aquele Jesus companheiro, amigo, fiel, parceiro nessa caminhada. Onde aqui amigos espirituais já se mostram, se conectando a todos que estão em sintonia com a corrente do bem. E Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e com ele eu estarei. E nós abrimos, Mestre Jesus, as portas espirituais do nosso lar, para que através dos amigos espirituais que acompanham todo o trabalho espiritual da corrente do bem, possa entrar em nossa casa, não só a casa física, mas também no nosso interior, sondar o nosso interior e trabalhar em nós e através de nós. Por isso aqui colocamos as nossas intenções. Aquelas pessoas no qual identificamos que precisam receber a vibração da corrente do bem. Aqueles irmãos que estão hospitalizados, enfermos, as famílias que estão desestruturadas, aqueles companheiros que partiram em meio a essa pandemia, sem poder a família ter uma despedida com mais tempo, onde nesse momento da separação física bate aquela revolta, aquela indignação. Rogamos, Senhor, que leve conforto a cada um deles. E hoje aqui em especial, direcionamos as vibrações da corrente do bem, através da intenção que a espiritualidade aqui se me mostra nesse momento. Para direcionar essa vibração da corrente do bem de hoje aos irmãos que estão recolhidos em presídios, que um dia cometeram suas falhas, estão pagando pelos seus erros, mas que muitas vezes se deixam comprometer cada vez mais pela ambiência, pela companhia. Que através da vibração da corrente do bem de hoje, durante a fala de Rafael, possam companheiros espirituais adentrar esses ambientes e envolver aqueles irmãos com vibrações de equilíbrio e despertar para uma nova caminhada. Que Francisco de Assis envolva o nosso convidado de hoje, fazendo dele fiel instrumento em suas mãos, para falar a todos os corações que aqui estão presentes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Rafael, pode desbloquear então a sua câmera, seu microfone, e por favor nos presenteie com a sua palavra. Boa noite a todos, boa noite Cris, boa noite irmãos do Francisco de Assis. É uma alegria muito grande poder estar aqui para a gente refletir juntos sobre o Evangelho, para refletirmos juntos sobre as lições do cristianismo. Ainda que imperfeitos, né, carregando as nossas dificuldades, Deus confia em nós o dom da oratória e a gente está aqui para lembrar
aquilo que de mais importante o Cristo nos trouxe, que é o amor. E esse amor que a doutrina espírita busca restaurar através da bandeira maior, fora da caridade, não é salvação, não há salvação, que em verdade é um grande convite para a gente colocar em movimento as forças da nossa alma. E hoje, dentro do tema que foi proposto, a simplicidade e o evangelho, nós vamos tentar compreender o amor no seu princípio. Nós vamos tentar compreender esse movimento que é a caridade, que nos leva a amar no seu princípio. Nós vamos tentar compreender o princípio daqueles que querem seguir Jesus, que é a simplicidade. E para a gente começar essa reflexão sobre a simplicidade e o evangelho, e obviamente a doutrina espírita relacionada a tudo isso, eu gostaria de recordar uma das últimas passagens de Jesus aqui na Terra, antes da crucificação. E ela está registrada no capítulo 13 do Evangelho de João, num momento emblemático em que muitos se recordam desse momento, através da parte da alimentação, porque é a chamada Santa Ceia, onde Jesus e seus discípulos se reuniram pela última vez, naquele jantar memorável, e ali o que nos chama a atenção não é só o jantar em si, não é só aquela última reunião e orientação do Cristo, mas tudo o que aconteceu durante aquela reunião. Eu fico imaginando, né? Um homem como Jesus, que é o governador do planeta Terra, que veio em missão, que preparou sua vinda por séculos para trazer para a gente a mensagem do amor não só falada, mas vivida, como deveria ter sido a última reunião que ele fez com os discípulos. O que ele deveria ter planejado em falar naquela última reunião, porque eu fico imaginando um pai de família, por exemplo, se ele recebesse um diagnóstico de uma doença grave, e ele certamente soubesse que teria poucos meses, poucas semanas, poucos dias de vida, certamente em algum momento ele gostaria de reunir a família e ali transmitir alguns recados, falar algo com aqueles dos quais são próximos, ele gosta, confia, para que ele consiga, obviamente, deixar um legado, deixar as últimas orientações. E aí eu fico imaginando, em uma proporção espiritualmente falando muito maior, né? O Cristo, sabendo que ia ser crucificado no dia seguinte, reunido pela última vez com seus seguidores, com seus discípulos. Então, certamente, aquela reunião não foi um simples jantar. Aquela reunião houve muitos ensinos. E o que nos chama a atenção é que logo depois, quando eles terminam a ceia, a primeira postura de Jesus foi tirar a sua túnica e se vestir como os escravos da época costumavam se vestir. Então veja o que é interessante, Cristo tira a túnica e se veste da mesma maneira que os escravos daquela época costumavam se vestir. E aí a gente já tem uma primeira reflexão. O Cristo, ele simbolicamente coloca-se na posição de um escravo, né? Mas percebem que ainda era um aspecto exterior, que ainda tratava-se das vestimentas. E vejam, ainda que a gente não tenha dinheiro financeiramente falando, né? Ainda que nós não tenhamos bens materiais, isso não significa que somos pessoas simples. Existem pessoas abastadas que são simples. E existem pessoas que passam por dificuldades financeiras que são extremamente orgulhosas. Então não bastava Jesus se vestir como escravo, mas ali ele se vestia como escravo, em uma parte muito simbólica, mais profunda, se ajuda e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos, que era também uma postura muito comum dos escravos para com os seus senhores, principalmente aquela região que era região de deserto, muita poeira, então eles percorriam ali longos caminhos, chegavam em casa e os escravos estavam aguardando com uma bacia de água fresca, para ali lavar os pés e também refrescar todo o corpo daqueles que chegavam, né, dos senhores. E eu fico imaginando o Cristo, que criou o próprio planeta Terra. Não é? O próprio Evangelho de João vem nos falar que antes que o mundo existisse, ele já era. Não é? Esse verbo que se fez carne. Então, este Cristo, ele, com a sua última postura diante dos seus seguidores, se vestindo como escravo e ali lavando os pés dos discípulos. E é interessante que Pedro, quando Jesus aproxima, ele não quis muito que o Cristo lavasse os seus pés. Não é? Ele falou, não, você é Senhor, eu não vou admitir, porque Pedro entendia que era um processo ali, era uma atitude de um escravo com os seus senhores. E Pedro não queria aceitar, e Jesus vai e fala, olha, mas preciso fazer isso. Você não quer ter parte comigo? E Pedro então responde, quero sim, Senhor. Então deixa que se cumpra isso.
E aí Pedro fala, então lava meu corpo inteiro, né? E Jesus fala, não, para aquele que está puro, apenas os pés basta. E ele já dá uma indireta ali para o Judas, né? Que são outros assuntos que Jesus vai tratar naquela passagem. Mas o fato é que ao final de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus fala algo muito interessante, dizendo a eles e a todos nós, vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, estou aqui para lavar os pés de vocês, eu também espero que vocês lavem os pés uns dos outros. Então, nessa grande mensagem, nessa última reunião com os discípulos, antes que o Cristo falasse de outras mensagens lindas que ele fala naquela reunião, ele primeiro mostrou que se nós não estivermos na posição de escravo do Senhor, se nós não estivermos na posição daquele que quer fazer e está totalmente disponível para falar como Ananias falou, eis-me aqui, Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem humildade e sem boa vontade para servir, nós não conseguimos modificar nenhum quadro existencial das nossas vidas. Nem no nosso relacionamento conjugal, nem no relacionamento com os filhos, nem no nosso relacionamento profissional, na casa espírita. Nós precisamos sempre ter essas vestes da humildade e estar disposto, com muita boa vontade, a servir independente das circunstâncias. E aí eu gostaria, diante dessa primeira passagem, essa primeira reflexão, trazer um pouco da experiência e da história que nós temos dentro dos presídios, contando para vocês uma história, a fim de que possamos perceber a importância disso na prática, a importância da simplicidade, e a partir do momento que a espiritualidade vai confiando, quando nos dá um trabalho pequenininho, a gente desempenha aquilo bem, eles vão colocando outras tarefas, até chegar numa dimensão que no início a gente nem imaginou que pudéssemos chegar. E aí, como a nossa irmã nos antecedeu, eu nem iria falar sobre a PAC, mas como ela mencionou, deu vontade de falar, então quando dá a gente tem que falar, e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês que vão conhecer um pouco desse trabalho. A APAC, essa sigla significa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E aí é um tipo de presídio que existe hoje, aliás, existe desde 1972 no Brasil, e hoje a APAC é uma grande referência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação à recuperação dos nossos irmãos que cometeram crime. Né? E a história é a seguinte, eu acho muito interessante como que a APAC foi fundada. No interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, o advogado Dr. Mário Ottoboni, ainda muito jovem, recém-formado em Direito, ele fazia parte da Igreja Católica, né? A formação dele era católica, e ele sempre quis desempenhar algum trabalho de caridade, ele sempre quis desempenhar algum trabalho em benefício do próximo. E nas reflexões dele, ainda muito jovem, ele ficava pensando, olha, se a gente for ver a criança que não tem pai e mãe, ela tem um abrigo. Ainda que ela não tenha um pai e a mãe, isso é difícil, ela tem um abrigo para acolher. E ali ela é acolhida de forma digna, né? Dentro das dificuldades que toda ONG passa, eles conseguem acolher. O morador em situação de rua, tem os albergues, aqueles velhinhos que são abandonados pelos pais, tem os locais que acolhem com muito amor, que cuida como se estivesse cuidando de filhos, né? Agora os presos. Será o que acontece com os presos? Porque até onde eu sei, são reflexões do Mário Ottoboni, até onde eu sei, eles são só jogados como animais naquelas jaulas, não é? E não tem nenhum cuidado, não tem recuperação. E aí, se a gente for olhar a nossa lei, a Constituição, em especial a Lei de Execução Penal, lá vai relatar, vai nos falar, vai rezar, que existem dois princípios básicos, não é? Quando a pessoa é presa. Primeiro, ela precisa passar pela punição. Ela precisa ficar sem a liberdade. A punição é a falta da liberdade para aquela pessoa. E o segundo ponto é a reeducação daquele ser humano. E aí já é uma observação que eu faço. Na maioria das vezes é uma educação, porque ele ainda não foi educado, não é? E vejam só que interessante nesse primeiro raciocínio que a gente vai fazer. Traçando um paralelo para o que nós estamos fazendo na Terra, nós estamos também, nesse momento, privados da nossa liberdade espiritual, a nossa verdadeira liberdade, estamos presos num corpo físico, encarnados num planeta de prova e expiação, a fim de educarmos o nosso espírito imortal. E à medida que a gente for burilando, educando o espírito, teremos mais liberdade espiritual quando recebermos a liberdade do corpo físico.
Então, a gente pode comparar, sim, o planeta Terra com uma grande prisão. Por isso que é muito difícil a gente até julgar os nossos irmãos que cometeram crime. Chico Xavier costumava fazer visitas regulares, né, nos presídios, e Chico costumava afirmar que a diferença dos irmãos encarcerados e de nós é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Vejam só, a diferença deles e da gente é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Então, o que muda, meus irmãos, é o lado da grade, né? O que muda é o lado da grade. Diante desse contexto, Mário Ottoboni quis conhecer um presídio. E foi tão interessante que quando ele foi conhecer, né, para ver se lá realmente era esse local que precisava de ajuda, que precisava de um cristão para apoiar, como tem em outras ONGs, né, apoio de pessoas, de voluntários se mobilizando, ele ouviu do diretor daquele presídio o seguinte questionamento: por que você, um homem de família boa, né, uma pessoa do bem, está vindo aqui visitar preso? Veja um questionamento do diretor do presídio naquela época. Você é uma pessoa de bem vindo visitar preso, como se pessoas de bem não pudessem visitar esses irmãos que cometeram erro, não é? Vai procurar fazer caridade em outro lugar. Esse pessoal aqui, nem Deus tem jeito para eles. E aí tem muita gente que é cristã, que acredita que nem Deus dá jeito para esses irmãos que cometeram crime. E se a gente for olhar por esse lado, né, gente, imaginemos nós o cristianismo sem Saulo de Tarso, que foi aí um grande criminoso na história do cristianismo, um grande perseguidor que não matou só Estevão, mas foi responsável pela morte de dezenas e dezenas de cristãos na história do cristianismo nascente, não é? Imaginemos nós quantas e quantas passagens Jesus não usou de benevolência com aqueles que tinham errado, com aqueles que estavam cativos dos vícios da terra, e essas pessoas transformaram a vida delas. Mas precisa ter alguém para acreditar. E é interessante a resposta que o Dr. Mário Ottoboni dá ao diretor daquele presídio, dizendo a ele: olha, eu vim por curiosidade, eu quero conhecer mesmo assim, estou curioso. E a gente vai ouvindo alguns bordões na casa espírita, né? Um deles, não sei se vocês já ouviram, devem ter ouvido já: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não conheci ninguém até hoje que tenha ido pelo amor, mesmo porque a gente não ama ainda. A gente tem impulsos de boa vontade, de caridade, né? Movimentos ali benéficos, mas amar de fato a gente ainda não consegue amar. Até Chico Xavier foi levado para o espiritismo pelo sofrimento dele, da família, com a irmã obsidiada, né? O Chico, desde os 4 anos de idade, sem entender aqueles processos que ocorriam com ele. Então, a gente ainda é movido pela lágrima, pelo sofrimento. Dificilmente a gente vai pelo amor. A gente pode ir por curiosidade, né? Eu concordo. Ou porque a mãe vai obrigar, você é jovem, a mãe é aquela mesma religião, te leva. E ali, Mário Ottoboni, ele foi sincero. Ele falou assim: olha, eu estou aqui por curiosidade. E ele entrou por curiosidade, e ali ele tomou um susto muito grande. Aquele mau cheiro, né? Muita gente doente, muita gente enferma, a cela superlotada, a ação não era bacana. É o quadro que a gente costuma observar dentro dos presídios, né, meus irmãos? E ali ele ficou extremamente assustado, impressionado, e talvez uma característica de quem visita pela primeira vez uma penitenciária, né, sair com essa impressão. E ali, ao se retirar, ele ainda ouve do diretor daquele presídio o seguinte: eu disse que não era para você entrar, eu falei que aqui não é lugar de gente, não é? Vejam só ainda a carga de preconceito. Agora vejam a resposta do Dr. Mário Ottoboni. Olha, meu irmão, eu vim por curiosidade. Agora, porém, eu vou permanecer por convicção. Vejam que lindo isso. Eu vim por curiosidade, eu vou permanecer por convicção. Então, o verdadeiro cristão, ele carrega a convicção de onde há lágrimas e ranger de dentes, onde há mais sofrimento, ele precisa estar. E nesses locais onde os chamados filhos do Calvário vivem, nos presídios, nas clínicas de dependente químico, nos hospitais públicos, nos asilos, nas creches, são esses os locais onde o verdadeiro cristão precisa estar dando testemunho, o verdadeiro intermediário da misericórdia divina. Ser cristão e ser espírita de púlpito, de palestra online, é muito fácil. Nós precisamos fazer o movimento também de estarmos, não que o esclarecimento não seja importante, senão seremos cegos guiando cegos, mas o essencial é a ação, o essencial é o movimento, o essencial é compartilharmos as nossas dores,
O essencial é estar prontos para acolhermos, independente do erro que a pessoa tenha cometido, independente do porquê daquele sofrimento. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele está sempre preparado. Mas para isso, a gente tem que ter humildade, porque sem simplicidade a gente não vai conseguir percorrer esses locais. E ali o Mário Ottoboni, a partir daquele instante, começou a se movimentar, não apenas para participar da carceral, da pastoral carceral, né? Que é dos nossos irmãos católicos, que fazem um trabalho lindo até hoje dentro dos presídios, mas ele percebia que aquele presídio não ia funcionar. Isso foi final da década de 60, e aí em 1972, na cidade de São José dos Campos, Mário Ottoboni vai inaugurar a primeira APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Mas vejam, meus irmãos, que linda essa história. Quando ele inaugura, a APAC não significava APAC. A sigla não significava isso que eu acabei de dizer. Significava, amando o próximo, amarás o Cristo. Vejam que lindo, amando o próximo, amarás o Cristo. E ali ele inaugura uma unidade prisional, onde ele ia administrar aquela prisão, a associação iria administrar, né? O Estado mandaria os presos normais, mas seria uma administração diferente, cumprindo o que está na Constituição. Vejam, a APAC não faz nada além do que está na Constituição do Brasil. Mas imaginem só um presídio sem agentes penitenciários, sem polícia penitenciária, um presídio sem armas, e quem fica com a chave do presídio são os próprios presos. Onde, quando acontece o problema, antes de ser levado para a diretoria, tenta ser resolvido entre eles mesmos, num conselho de sinceridade e segurança que tem entre eles. Imagine um local onde eles precisam acordar às 6 da manhã, arrumar a própria cama, fazer a própria comida, lavar a própria roupa, em que são obrigados a voltar a estudar, são obrigados a trabalhar, são obrigados a ter uma religião, onde a família é tratada de forma digna. Por isso que não fogem, né? Por isso que vai dando certo. E aí iniciou-se a primeira APAC em 72, e hoje, né, no ano de 2020, nós já temos mais de 60 APACs funcionando no Brasil, e mais de 50 em processo de fundação, e já estamos em 28 países. Né? E a própria ONU, o órgão consultivo da ONU, reconhece que a APAC é a excelência do sistema prisional no mundo para recuperar o ser humano. Para vocês terem ideia, em relação à estatística, e vocês vão entender também por que estamos falando sobre isso. O sistema penitenciário brasileiro hoje, 89% dos nossos irmãos que adentram a ele vão voltar a cometer crime quando sair. Então, de cada 100 pessoas, 89 vai voltar a cometer crime. E, na maioria das vezes, mais grave do que levaram eles a ser presos a primeira vez. Na APAC, a recuperação é de mais ou menos 88%. Então, é praticamente o contrário, né, estatística. Recupera-se 88% que não volta a cometer crime. Os 12% que voltam, em sua maioria, cometem crimes menos graves do que cometeram pela primeira vez. Não é? Então, a gente vai começando a ver a força de um trabalho que é de Deus, e que alguns homens são intermediários, pessoas comuns, com boa vontade, mas, acima de tudo, tem que ter simplicidade para servir em causas como essa. Porque se a gente não tem simplicidade, como você vai passar, por exemplo, pela revista, dentro de um presídio, né, para visitar um desconhecido, para estar ali com uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, e mesmo assim você conseguir enxergar ele como um espírito que foi criado simples e ignorante, e que um dia vai ser um espírito de luz. Aconteceu um fato interessante, alguns anos depois que a APAC foi fundada, ao lado do Dr. Mário Ottoboni, o vice-presidente era o Franz de Castro, um grande companheiro de Mário Ottoboni, muito respeitado, né? Ele era o cara espiritualizado ali da APAC, não é? Muito respeitado entre todos, e aí houve uma rebelião em Jacareí. E aquela rebelião em Jacareí, como Mário Ottoboni e Franz de Castro, pela APAC, eles eram muito respeitados, eles foram chamados para intermediar naquela rebelião. E aí aconteceu um fato interessante e muito triste, né, ao mesmo tempo. No momento em que conseguiram negociar, né, ia ter derramamento de sangue, familiares, né, pessoas que trabalhavam no sistema penitenciário, todos correndo risco de vida. Bastou Mário Ottoboni e Franz de Castro chegar que acalmou. Mário Ottoboni foi libertado, ele se colocou como refém, ficou Franz de Castro, e então houve uma troca de tiros. Né? Antes de terminar as negociações, houve uma troca de tiros, e Franz de Castro, que foi um dos fundadores da APAC, ele então vem a desencarnar com 33 perfurações.
33 perfurações. E é engraçado que foram fazer uma autópsia nele e constataram que, pela a gravidade, né, de um câncer que ele tinha, que já estava espalhado por todo o corpo, o tumor no pulmão, inclusive, ele não viveria mais que 30 dias. E nem a família sabia que ele passava por esse problema do câncer, né? Mas ele entregou ali a vida àquela causa. Inclusive, hoje, a Igreja Católica considera ele um servo de Deus. O Vaticano já o considera um servo de Deus e provavelmente vai ser o próximo brasileiro a ser considerado santo, né? E ali muita gente achou que a PAC ia acabar. A única PAC que existia era de São José dos Campos, né? Com a morte de Fran de Castro, que era aquele apoio espiritual para a causa, a PAC começou a crescer ainda mais. E aí ela foi se expandindo e hoje, graças a Deus, né, ela faz esse movimento maravilhoso. E o Dr. Mário Ottoboni veio desencarnar em janeiro do ano passado, e quem hoje coordena a federação, né, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a FEBAC, que coordena todas as APACs do Brasil e do mundo, é um rapaz chamado Valdeci, que foi pupilo do Mário Ottoboni. Mas a história do Valdeci é muito interessante, e aí a gente entende por que algumas pessoas são autoridade moral, por que a simplicidade anda junto do verdadeiro cristão, porque o Valdeci, com 21 anos de idade, ele foi no presídio a primeira vez, também naquela condição de querer servir, né? Foi com boa vontade, foi para ver como que é, por curiosidade também, e chegando ali sem saber o que oferecer para as pessoas que estavam lá, para os presos, né? Perguntou, falou assim, o que vocês querem que eu faça? Qual que é a necessidade de vocês? E aí vejam bem, meus irmãos, naquele momento, um dos encarcerados, a gente chama de recuperando, a gente não fala preso, um dos recuperandos disse a ele que ele já estava ali há muitos meses, e nunca tinha tido a oportunidade de voltar a vestir uma roupa limpa, porque lá no presídio não tinha água, né? Onde eles estavam encarcerados não tinha água. Então, eles não tinham condição de vestir uma roupa limpa. Então, o que o Valdeci começou a fazer como o primeiro trabalho dele junto aos presos? Por muito tempo, por muitos anos, ele ia no presídio todos os dias. Imaginem só, a pessoa se dispor a ir no presídio todos os dias, um jovem de 21 anos, simplesmente para pegar a roupa suja dos presos, fazer uma trouxa, colocar em cima da cabeça, ir para casa e lavar aquilo ali na mão, no tanque, né? Para no dia seguinte levar a roupa limpa, cheirosa, dobradinha, né, engomadinha, e pegar mais roupa suja de todos aqueles presos. Então a gente fica imaginando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, um homem como o Valdeci está coordenando aí quase 150 APACs no mundo inteiro, que trabalho de Deus. Mas para ele ter começado isso, ele teve que se dispor a lavar roupa suja no tanque, né, na mão daqueles irmãos encarcerados. E aí ele foi dando um plus no trabalho, né? Como eles não tinham água lá, ele fez amizade com os vizinhos que moravam próximo ao presídio, então ele pegava gelo e água gelada, colocava em garrafa e levava água para matar a sede dos presos. E eu fico me perguntando, né? Quem de nós muitas vezes vai se dispor a fazer trabalhos tão simples? Mas são esses trabalhos que têm a marca do verdadeiro cristão. São esses trabalhos que nos demonstram qual que é o nosso verdadeiro papel diante do Cristo, diante do Evangelho, diante da doutrina espírita. Existe uma história maravilhosa de um preso, um homem que cometeu alguns erros, e ele ficou conhecido no estado de Minas Gerais pelas muitas fugas que ele fez dos presídios, não é? E ali ele tinha feito várias fugas realmente, inclusive a última delas num presídio de segurança máxima. E aí o Valdeci pede a transferência desse preso para a PAC de Itaúna, interior de Minas Gerais. E, obviamente, no início ninguém queria transferir ele para lá, porque imagina, ele chegou a fugir de vários presídios, inclusive presídio de segurança máxima. A gente está falando de um local onde ele não ia ter a mínima segurança necessária, né, onde não tem policiais armados, onde não tem cerca elétrica, onde o muro é baixo, onde os presos ficam com a chave, certamente ele iria fugir. Mas pelo prestígio do Valdeci, ele conseguiu a transferência daquele preso, né, para um presídio, para uma PAC em Itaúna. E aí, meus irmãos, vejam o que acontece. Depois de um ano em uma PAC, aquele irmão foge. Então, ele realmente fugiu depois de um ano. Foi o que eles esperavam. Mas acontece um fato interessante, que poucos minutos depois da fuga, ele volta para o presídio, bate na porta lá, e aí vem o outro amigo e fala assim, mas você não tinha fugido, por que você voltou?
E aí a resposta dele, hoje ela está pintada como frase em todas as APACs do Brasil. Porque aquele irmão respondeu o seguinte: do amor, ninguém foge. Não é? Então a gente começa a ver a importância da gente amar, a gente começa a ver a importância de acreditarmos em todo ser humano, independente de onde a gente estiver. É a posição do Cristo, de estar ajoelhado como escravo, lavando os pés e mostrando que a gente está aqui para servir. Não é? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre os seus. A nossa irmã está aqui, de repente tem alguma pergunta, né? Ela queira fazer, alguma participação da Cris? Podemos seguir, Cris? Vamos lá, então. Diante disso, Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele traz um grande ensino. Ele traz um grande ensino. Porque ele fala com os seus que estava chegando o momento dele ser glorificado. E esse momento de glorificação de Jesus já havia sido anunciado em outros momentos do Evangelho, durante a sua vida pública. Então ele sempre falava do seu martírio, ele sempre falava que chegaria o momento em que ele iria padecer. Aqueles que conheciam as Escrituras Sagradas certamente sabiam disso, porque o próprio profeta Isaías, quando vai falar no capítulo 53 do seu livro sobre a vinda do Salvador, ele vem nos dizer que como uma ovelha, ele seria levado em meio a lobos no abatedouro, que padeceria entre dois criminosos, mas enxugaria para sempre as lágrimas que existem na terra, porque traria a mensagem da esperança, né? E aí ele já faz uma menção à ressurreição de Jesus. Então as pessoas que entendiam a lei, as pessoas que estavam perto de Jesus, sabiam que ele ia desencarnar e que ele iria padecer, né? Talvez de uma forma prematura. E ali o Cristo anuncia: é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado. Ou seja, está chegando o momento de eu desencarnar. Está chegando o momento de eu morrer. E isso foi depois que ele se veste como escravo e mostra que ele estava ali para servir. E aí, meus amigos, Jesus, depois de ter falado que a sua morte se aproxima, eu fiquei imaginando como que deve ter ficado o ambiente espiritual daquele lugar. Como deve ter ficado a cabeça, o sentimento, as emoções dos discípulos. Porque imaginemos nós receber a notícia que um ente amado, com uma pessoa que a gente gosta muito, um familiar, um amigo, ele vai desencarnar, não é? Como será que recebemos notícias semelhantes a essa? Senão com medo, com angústia, com tristeza, às vezes com desespero, incertezas. E certamente foram esses sentimentos que tomaram conta dos discípulos do colegiado apostólico naquele momento. E aí Jesus ele vem trazer uma mensagem depois da notícia. Ficais atentos, pois um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E vejam que interessante, meus amigos, ficais atentos, porque um novo mandamento vos dou. Jesus, um dia antes de ser crucificado, trazendo um novo mandamento, quer dizer que ele ainda não tinha falado tudo, mas que Jesus já tinha falado sobre o amor, mas ali ele dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é da forma que vocês estão acostumados com o amor, mas da forma que eu testemunhei o meu amor. Eu esperei os meus 33 anos de vida. Eu esperei um dia antes da minha crucificação para parar e demonstrar para vocês a minha trajetória, que eu consegui amar, que eu consegui viver tudo aquilo que eu preguei. E eu espero que vocês amem, não segundo a vontade suas, não segundo as vossas concepções, mas segundo o exemplo que eu deixei para você seguir. E eu fico imaginando, né? 33 anos de dedicação a todos nós. E só 3 de vida pública. 90% do tempo, do 0 aos 30, Jesus viveu para amar a família. Jesus viveu para dedicar sua vida aos seus familiares. Imaginemos nós que muitas vezes não vamos precisar nem de vida pública. A gente vai precisar de usar todas essas questões da simplicidade que foram discutidas até agora no lar. É o esposo ter humildade de pegar no pano de chão, na vassoura e ajudar nas tarefas domésticas. É os filhos aprenderem a lavar um banheiro para aliviar o trabalho da mãe. É a mãe aprender também a ser gentil e ter tempo para brincar com as crianças. Então, todo esse processo de simplicidade no lar é, sem dúvida, o que nos fará ser grandes missionários do amor. Jesus, que foi Jesus, precisou só de 10% do tempo para a vida pública, mostrando para a gente um testemunho doméstico, mostrando para a gente que muitas vezes nem esses 10% precisaremos, mas se podemos servir os nossos irmãos fora dos nossos lares,
melhor ainda. Em especial se a gente está cumprindo o nosso papel com os familiares. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando o vosso coração. Ou seja, acalmem o coração. Não se perturbem. Fiquem tranquilos. Crede em Deus. Crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, naquele momento em que os discípulos ouviram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ouviram que a mensagem é do amor, viu a mensagem de servir, mas eles estavam aflitos. Eles precisavam ter o íntimo preenchido. Não bastava acreditar na mensagem do amor, sabendo que eles iam ter uma perda de alguém tão amado. Como se confortar diante disso? E aí Jesus vem falar das infinitas moradas. Jesus vem falar da mensagem da imortalidade. O que Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A Santa Ceia, portanto, meus irmãos, ela nos trouxe 3 grandes mensagens. A primeira delas, simplicidade. A segunda, a grande mensagem da vida, o amor. E a terceira mensagem que vai embalar a mensagem do amor, que é a mensagem da imortalidade. Por isso que precisamos amar esses nossos irmãos menores. Por isso que precisamos estar dispostos a servir estes que ninguém da sociedade quer servir. É a marca do verdadeiro cristão. No capítulo 5º do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus pronunciando as bem-aventuranças. Antes, porém, de iniciar no item 3, nos itens 1 e 2, acontece um fato muito interessante, que é a postura de Jesus antes de pronunciar aqueles mandamentos divinos. É a postura de Jesus antes de pronunciar aquela pregação que ficaria gravada para sempre na história da humanidade como a pregação mais bela feita por Jesus. E ali Mateus vem nos registrar. Jesus, vendo a multidão, subiu em um alto monte, se assentou. As pessoas se aproximaram dele, então ele começou a falar. Algo que a gente não dá valor a esses 2 primeiros itens, mas vejam, meus irmãos, Jesus, antes de pronunciar aquele ensinamento lindo e sublime, a verbalização das leis de Deus, ele vê a multidão. Ele enxerga as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas trevas. Quantas e quantas vezes a gente não tem valorizado a simplicidade de um olhar com aqueles que convivem conosco? Jesus, depois de ter valorizado os gestos, de ter enxergado na alma humana a dor, compreender que atrás de cada olhar existe uma história, portanto não devemos julgar, ele sobe naquela montanha. Ou seja, ele entra em sintonia com o Pai maior, e nós entramos em sintonia com Deus todas as vezes que conseguimos enxergar os nossos irmãos pequeninos. E então, depois dele subir, ainda que estivesse em sintonia com o Pai Celestial, Jesus se assenta, demonstrando humildade e simplicidade, mostrando que por mais que ele era aquele Espírito perfeito, governador do planeta Terra, o nosso caminho, a verdade e a vida, ele estava sentado. Ele estava com os pés no chão. Ele tinha a ideia de que a simplicidade atrai e o orgulho repele. E a consequência disso, segundo Mateus, eis que se aproximam dele. Todas as vezes que agirmos com simplicidade, nós criaremos aproximação. E só então Jesus começou a falar. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Não poderia ser outra senão aquela que nos faz recordar também a mensagem da simplicidade, que esteve presente na crucificação, mas também no nascimento, na visita de Gabriel aos pastores do campo, aquela gente simples que trabalhava em alta madrugada e ouviram de Gabriel, aquele anjo do Senhor: alegrai-vos, porque trago a vocês uma boa nova, que será uma notícia maravilhosa para a humanidade inteira, porque hoje em Belém de Judá vos nasceu o Cristo, que és o Senhor. A mesma simplicidade que fez o doutor da lei, Saulo de Tarso, estar de joelhos, aquela luz que era mais forte do que a luz do céu do meio-dia, do sol do meio-dia, e falar: Senhor, que queres que eu faça? Em sua primeira profissão de fé, dedicando o resto da vida à causa do Evangelho.
A mesma simplicidade que faz uma mãe acolher no teu ventre um filho e envolvê-lo com tanto amor, com tanto carinho, e abdicar da própria vida para o bem-estar daquele seu rebento. Essa mesma simplicidade que nos convida a movimentar e enxugar lágrimas e assim cumprir a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eles esperam por nós para que sejam consolados. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para levar conforto aos nossos irmãos que choram. Não apenas estar na posição de vítima. Bem-aventurados os mansos. Nós precisamos estar mansos, em especial diante daqueles que nos ferem com palavras, com gestos. É desenvolver, por que não, também a simplicidade do silêncio. O silêncio, muitas vezes, evita várias e várias discórdias. Evita o alimento de ódios, de raivas, que fará com que relacionamentos se desfaçam, que fará com que muitas pessoas percam processos reencarnatórios. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Enxergar e entender justiça, segundo o que a gente enxerga e vê na Terra, é potencializar um grande sofrimento. Mas nós precisamos compreender que a injustiça aos olhos do mundo, muitas vezes, é a oportunidade da justiça divina se manifestar em nossas vidas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso com quem nos é simpático é muito fácil. Ser misericordioso com os filhos do Calvário é o nosso desafio. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Sendo simples, enxugando lágrimas, tentando ser pacífico, compreendendo os mecanismos de justiça divina e sendo misericordioso com os filhos do Calvário, fará com que você seja alguém com um coração puro, portanto enxergará cada vez mais as leis de Deus da sua forma mais profunda. Bem-aventurado é aquele quando ainda sofrer perseguição por amor ao nome de Jesus. Ser cristão e tentar ser simples diante da vida, muitas vezes te fará ter a impressão de que você está remando contra a maré, mas é este o caminho. Porque quem não foi Jesus como um grande revolucionário? Quem não foi Jesus como um homem que não foi compreendido à sua época e que ainda hoje não é, em especial pelos próprios cristãos? Quem não foi Jesus, senão aquele que nos convidou a amar e fazer pelos menores. E todas as vezes que fizemos aos pequeninos, é a eles que estamos fazendo. Quem não foi Jesus, senão aquele que nos prometeu que nunca nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E com essa certeza, que o Cristo fique com cada um de vocês, presente nos seus lares, presente em vossos corações, trazendo sempre para a gente essa mensagem da simplicidade e da necessidade de servirmos os nossos irmãos menores. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado ao Francisco de Assis, muito obrigado a Cris pelo convite e a cada um de vocês que tiveram paciência de nos acompanhar por esses breves instantes. Rafael, eu estou aqui nos bastidores falando com a nossa equipe do Lar Francisco de Assis e estou assim, gente, mudei totalmente o rumo da fala dele. Mas a gente sabe que todo trabalho, né, o trabalho não é nosso, tem a espiritualidade aí por trás, e é ela que conduz, né, todo o direcionamento da fala, principalmente de um trabalho como esse da Corrente do Bem, que tem essa proposta de nos despertar. Na sua fala, Rafael, assim, eu fui tomada de emoção desde a hora da prece inicial, onde aqui eu estava presenciando espíritos de irmãos que se mostravam como prisioneiros, mas não eram prisioneiros de agora, eram prisioneiros de calabouços, né, antigos, e mostravam para mim acorrentados ainda pelos braços, pelas pernas, com grossas correntes. Então, eu fiquei aqui perguntando e perguntando ao pessoal, quantas vezes nós julgamos, talvez esses espíritos, esses irmãos ainda têm tanta dificuldade de sair dessa condição pela nossa postura, porque nós julgamos,
o tempo todo, né? A gente olha uma situação, um noticiado, e estamos ali sempre em julgamento. Eu confesso para vocês que eu tinha essa postura. Até o dia que uma pessoa muito próxima, muito querida, cometeu um erro e passou um período num presídio. E então aquilo tocou profundamente a minha alma. Porque uma coisa é quando a gente está do lado de cá, achando que só os outros é que cometem o erro e que devem pagar pelos erros. Outra coisa é quando nós estamos, né, do outro lado, com o nosso envolvimento emocional, com os nossos laços afetivos, e vocês querer defender, mesmo sabendo que houve deslizes, mas que você ama tanto que tem vontade de tirar dali. E qual é a diferença? Não é? E aí, cadê a pedra que estava na minha mão? Cadê aquela pedra que muitas das vezes eu segurei e também apontei? Então, a sua fala de hoje, né, e com certeza conduzido pela espiritualidade, foi aí também para curar muita ferida aqui, para tirar muitas pedras que ainda seguramos, muitos julgamentos que ainda temos. E eu te agradeço muito por isso. Você disse uma fala: atrás de cada olhar existe uma história, por isso não devemos julgar. E tem. Atrás de cada um tem uma história, tem um sistema familiar, e que a gente não sabe aquele contexto, os caminhos que aquele irmão, né, que levou aquele irmão a cometer aquele ato, e talvez repetidos atos. E nós não estamos aqui para julgar, porque hoje estamos nessa posição, né, Rafael? Não sabemos se ontem éramos nós que estávamos lá, e quantas vezes a gente também se mantém atrás de prisões, de celas, mas a gente não consegue ver. Rafael, nós temos algumas perguntas para você. Posso fazer? A primeira pergunta é: por que esse trabalho tão humano não tem tanta divulgação? A pessoa se refere ao trabalho da APAC. De fato, tem uma, inclusive para respondê-la, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, Cris, que é bem interessante, né? Em que Kardec pergunta por que o mal ainda ele predomina na Terra. Por que a gente vê muito mais o mal do que a gente enxerga o bem? E a espiritualidade fala porque o mal ele é ousado e o bem ele é tímido. Né? O dia que os bons tiver a ousadia dos maus, a gente vai dominar. Né? E eu acho que é muito isso. A gente basta ver durante o nosso dia se a gente sintoniza mais com notícia negativa ou coisas positivas. Vejam só, a gente tem que fazer campanhas na casa espírita e a gente ainda faz de forma até equivocada, instruindo as pessoas a fazer culto no lar uma vez por semana, né? Sendo que o evangelho é todo dia na casa da gente. Né? Ah, Rafael, mas aí é fanatismo. A gente queria aquele tanto de bloqueio para fazer uma vez por semana, mas a gente não queria bloqueio para ligar o noticiário, que é só notícia ruim, só coisa desagradável, só tragédia. Né? E a vida não é só tragédia, acontece muita coisa boa. Né? O problema é que a gente não gosta de divulgar o bem, ou a gente não faz isso. E divulgar o bem, gente, não é mostrar com uma mão que você está fazendo com a outra, não. A gente está aqui divulgando um projeto. O doutor Mário Ottoboni, o Franz de Castro, o Valdeci, o Rafael, não tem ninguém que é maior que ninguém. A obra da APAC é uma obra de Deus, a gente tem que divulgar a obra, tem que falar do bem. Né? Porque toda vez que a gente fala, você mostra às pessoas que tem caminho, tem jeito. Senão a gente vai vivendo num mundo muito chato, né? Em que a gente não acredita, em que a gente acha muitas vezes que uma mãe que no momento de invigilância, de desespero, de obsessão, de problemas psiquiátricos, ela mata a própria filha e se suicida, ela vai representar as outras milhares de mães que conseguem viver e dar amor aos seus filhos. Às vezes a gente acha, vivendo dessa forma só enraigados em notícias negativas, que aquele homem que agride a mulher, né, no momento ali também de desequilíbrio,
ele representa todos os outros homens, milhares e milhares de homens que sabem respeitar suas filhas, que sabem respeitar as esposas, as namoradas. Então a gente tem que começar a valorizar também a força do bem. Então, minha irmã, eu acho que é muito isso. A gente está ligado demais ao que é negativo e a gente realmente esquece, né? E olha, se a gente quiser fazer o movimento, não precisa ser só no presídio. Dentro daquilo que a gente quiser servir, a gente sempre vai achar trabalhos maravilhosos e a gente tem que divulgar, né? É diferente eu estar me promovendo, eu estar me divulgando. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, do projeto, né? O projeto é isso. O projeto oferece aquilo. E aí a gente vê que isso vai ganhando força, né? E vai envolvendo outras pessoas que vão fazendo parte também. Quando, por exemplo, a gente teve a ideia de levar uma PAC para Pernambuco, a primeira do estado, dentro na nossa pequenez ainda, né, de entendimento da vida, eu me mudei para Pernambuco em dezembro do ano passado com esse objetivo. Eu já sou voluntário da PAC há mais tempo, né, da minha cidade, em Minas Gerais, e aí foi acontecer um fato interessante. Eu comecei a divulgar muito nas palestras a PAC. Eu vou divulgar. Eu estou aqui, ó, tenho 1 hora para falar. Vou falar 50 minutos de Jesus e vou falar 10 minutos da PAC no final, vou divulgar. E eu fui fazendo isso, né, mostrando para as pessoas que tinham caminho, né, que tinham movimento. Então, hoje, depois de 7 meses, né, 8 meses que eu estou em Pernambuco, não é só agora a APAC de Paulista, né? Existem, além da de Paulista, outras 6 APACs em processo de fundação, em movimento de fundação. Não é porque a gente divulgou, e aí vem outras pessoas com seus méritos, né, e se movimentam também, e eu acho que é isso. A gente precisa divulgar o bem, divulgar os projetos, porque isso vai se expandindo, né, e tudo isso é um processo de colaboração com o movimento de regeneração que a gente tanto fala, né? Você está falando e eu estou me lembrando aqui do trabalho que nós temos lá, Francisco de Assis, que se chama Pão de Francisco. E esse trabalho nós começamos dando um jantar para moradores de rua, e a gente andava, né, uma vez por semana, de esquina em esquina, entregando para essas pessoas. E ali a gente estava, né, com dependentes químicos, com vários vícios. Hoje o perfil mudou, hoje nós servimos 250 refeições numa praça, e a gente tem um contato maior com o assistido ali também, onde podemos levar música, levar o evangelho, conversar, saber o nome e tal. E nesse contato que nós temos uns com o outro, a gente senta enquanto ele janta e a gente vai ali, né, conversando e ouvindo e nos curando, porque aquele trabalho é para gente. E aí a gente escuta, né, muitas histórias. E no início do trabalho, eu confesso que eu ficava com receio, e a gente pensava assim, nossa, vou chegar, e é drogado, e é um bandido, e pode fazer alguma coisa, pode, né, marcar você, pode depois te abordar na rua. E aí eu falei, peraí, se esse trabalho é do bem, se tem a espiritualidade tomando conta, se foi permitido que eu ali estivesse, não tem por que eu ter medo. E aí começou a acontecer um fato interessante, que às vezes eu estava na rua e os assistidos, quando me encontravam, ou eu passava pela praça e estavam ali sentados, e me cumprimentavam e me falavam, olha, terça vai ter o jantar, né? E falando comigo assim, como se fosse amigo, e se sentem assim, se sentem acolhidos, se sentem amados, olhados, né? É como a fala daquele irmão que você usou aí, né? Que ninguém vira as costas para o amor. E a gente consegue ver no trabalho do Pão de Francisco a transformação de muitos. Muitos ali se transformam com aquele acolhimento que a gente tem. Então, às vezes o nosso preconceito, né, Rafael? A barreira que nós colocamos é que nos impede de fazer esse bem que nós somos convidados a fazer. Exatamente. Só um comentário em cima disso, Cris. É muito comum
o recuperando, quando ele está no sistema convencional, no presídio normal, ele, quando vai fazer o pedido para ir para a PAC, que o primeiro ponto é ele querer, então ele tem que pedir, ele tem que fazer uma carta de próprio punho, pedindo para ser transferido para uma PAC, ele vai respeitar a fila, vai respeitar se já foi julgado, condenado, enfim, é todo um procedimento. Mas a maioria daqueles que pedem para ir para a PAC, eles pedem com a intenção de fugir, porque eles sabem que lá não tem arma, não tem agente penitenciário e que é fácil fugir. Então eles vão com a intenção de fugir. Só que a forma que eles são recebidos desde a entrada, a forma que a família deles é tratada e que eles começam a enxergar a vida, neutraliza aquilo ali nos 2, 3 primeiros dias. Então, dificilmente depois de uma semana eles têm a ideia de fugir, depois que já estão lá. Porque é isso, né? Acho que ninguém resiste ao amor, e se a gente está disposto a ser cristão, a ser espírita, vamos aproveitar esse período agora de reflexão profunda que a gente está tendo, né, de pandemia, e quando a gente voltar mais forte nessas obras sociais, nesses trabalhos de assistência aos filhos do Calvário, né, porque isso tem cheiro de cristianismo, né, isso tem cheiro de Jesus. Você disse 2 ou 3 dias eles mudam, né, de ideia, eles se rendem ao amor. Então quer dizer que realmente aonde a luz, as trevas não tem força, não é? Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Peraí. O que você tem a dizer aos espíritas que dizem bandido bom é bandido morto? Ô, Cris, você sabe que eu concordo, né? Que bandido bom é bandido morto? Porque todos nós temos um bandido dentro da gente. Então a gente tem que aprender a matar esse criminoso, né? A gente precisa aprender todo dia a matar um pouquinho desse criminoso para deixar crescer ali a centelha divina do nosso coração. Mas, de fato, a gente vê que existe um preconceito muito grande no movimento religioso, no movimento do cristianismo, né, junto aos nossos irmãos encarcerados. Isso é sério, a gente começa brincando, mas é um assunto muito sério, né? E que as pessoas realmente que falam isso, talvez elas não conseguiram ainda conhecer Jesus. A gente tem que entendê-las também. Porque a trajetória toda de Jesus foi uma trajetória de muito amor aos criminosos. Basta a gente ver naquele momento que iam lapidar a mulher, né? Que foi pega em adultério. Inclusive, eles levaram para a praça pública só a mulher, né? A pessoa que estava adulterando junto com ela não apareceu, não deu as caras. Então a gente já veria uma sociedade extremamente preconceituosa, como é até hoje, né? Com a figura feminina, isso também a gente tem que ressaltar. Mas o Cristo, ele fala, não apenas naquele momento ali, todo mundo acha que Jesus livrou ela de morte. Se a gente for olhar a tradição judaica, aquele apedrejamento não é igual a gente vê no filme de Jesus, que as pessoas estavam com pedra para matar, igual mataram Estevão. O que é o apedrejamento na tradição judaica? Quando a mulher era pega em adultério, ela era levada para a sinagoga, né, ou para o templo, e ali os maiorais da sinagoga faziam um julgamento da mulher. E como que era aquele julgamento? Eles pegavam um jarro mesmo, e aqueles que tinham voto, eles recebiam uma pedra clara e uma pedra escura. E eles iam jogar a pedra no jarro. E depois eles faziam a contagem, se havia mais pedra clara ou mais pedra escura. O último tipo de pena era a pena de morte, né? E a pena de morte não era o apedrejamento como a gente imagina que é, e como foi com o Estevão. Eles costumavam levar a pessoa para o alto de um penhasco, e dali eles jogavam a pessoa na pedra, que ficava embaixo. Então era um apedrejamento de jogar em cima da pedra, né? Isso na última instância. Se ali naquele jogar no jarro, uma pessoa jogasse a pedrinha branca, já livrava a mulher desse tipo de pena, não é? Então Jesus, naquele momento, ele falava naquela praça principal de Jerusalém para não julgar, ele não estava falando nem do crime em si. Então o não julgamento, ele antecede a questão do não crime, não é? Então antes da gente falar assim, olha, você não deve cometer um crime, você não deve nem julgar. Por isso que a caridade, como entendia Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, um dos 3 aspectos é a indulgência com as faltas alheias. É não julgar o erro do seu semelhante. E ali, quando fala que eles, então, não julgaram aquela mulher, não apedrejaram, não é pegar a pedra para até matá-la, mas era pegar para julgar realmente a atitude dela. E aí Jesus pergunta, e aí, cadê aqueles que estavam te julgando, te condenando? Não tem mais ninguém? Eu também não vou te condenar, eu não vou te julgar. Só não volta a cometer os mesmos erros. Vai em paz, né? Então, essa era a psicologia do Cristo. E o amor que Jesus tinha aos criminosos é algo fora do normal, né? Tendo em vista aí o próprio Paulo. E já vou aproveitar, Cris, para fazer um convite. Dia 30 desse mês, quinta-feira, 9 da noite,
a gente vai estar lançando um novo livro meu, chamado Os Prisioneiros do Cristo. E aí, nesse livro, eu falo de todas as prisões de Paulo, né? Inclusive falo muito da carta de Paulo a Filemon, que é uma das cartas que ele escreve de dentro do presídio, onde ele pede Filemon para receber um ex-escravo de Filemon que havia fugido e roubado dele, e que estava preso junto com Paulo, que Paulo converte ele, chamado Onésimo. Então, uma história linda, e que eu trago ali a metodologia da PAC, os 12 elementos do método, é bem bacana. Então, dia 30, quinta-feira, 9 da noite, vocês estão convidados, né, que a gente vai fazer uma palestra só sobre esse assunto, e a gente vai ver o tanto que Jesus, que Paulo amava os nossos irmãos encarcerados, né? Rafael, você manda para a gente depois a propaganda de divulgação para a gente divulgar nas nossas redes sociais, para a gente também poder acompanhar, tá bom? Perfeito. Espero que tem mais perguntas. Vamos lá. Sou psicóloga. Como poderia ajudar nesse lindo trabalho da PAC? Bom, os trabalhos da PAC, eles são divididos por departamento, né? E sem dúvida, a pessoa que tem atuação na área da psicologia, ela pode ajudar muito. Eu, inclusive, conheci a PAC há 8 anos, indo para uma PAC como estagiário em psicologia. Né? Então, eu fui fazer estágio como psicólogo e acabei conhecendo o trabalho e me apaixonei. Outra coisa, a PAC, ela não dá só assistência ao recuperando, mas ali a gente tem também núcleos de ação que vai ajudar vítimas do crime e também os familiares dos criminosos. Então, a psicologia ela vai englobar nesses 3 âmbitos, né? Tanto com a vítima, tanto com o familiar de quem cometeu o crime, como também aqueles que cometeram crime. Então, veja uma PAC perto da sua comarca, lá no site da febac.org, fbac.org, você vai encontrar o mapa de onde tem a PAC espalhada pelo Brasil. Né? Depois eu posso compartilhar o link também com a Cris, ela compartilhar com vocês. E aí você vê, de repente tem alguma perto de onde você reside, né? E pode contribuir nessa obra. E quem tiver mais curiosidade também sobre a PAC, pode me procurar no Instagram, Rafael Lavarini, que lá a gente passa todas as informações. Tinha uma pessoa, um Totti que mora em Fortaleza, ele estava perguntando se tem uma PAC lá, mas você já comentou aí sobre o link, né? Fortaleza ainda não. Olha, no Nordeste a gente está fundando em Pernambuco agora, temos no Rio Grande do Norte e temos no Maranhão. Fortaleza ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Rafael, a gente não tem mais perguntas, mas assim, eu quero te agradecer de toda a minha alma, porque hoje a sua fala, eu fico até emocionada para falar sobre isso, porque a sua fala nos trouxe esse universo com uma nova roupagem, sabe? E eu sinto envergonhada de ser ainda, de ainda não ser a cristã que eu desejo ser, que muitas das vezes eu prego que devemos ser, porque eu não sei se eu estou preparada para esse chamado, para um trabalho como esse. Então, assim, de grande admiração a vocês da PAC que fazem esse trabalho e que conseguem lidar com esses 2 universos, porque a gente sabe que chega ali, tem também toda a bagagem espiritual, né? Eu acredito que talvez nem todos os voluntários da PAC são espíritas, mas nós... Mas a gente sabe que chega ali, tem toda aquela bagagem espiritual, tem toda aquela interferência espiritual, como que isso deve comprometer o quadro. Agora, então, eu vou te fazer uma pergunta. Como é o Rafael, voluntário, tá? Quando chega lá, e como você se coloca ali para lidar com esses 2 universos? Tem aquele condenado encarnado e tem aqueles condenados atraídos pela lei da afinidade. Você já passou por experiência assim lá dentro? Como que você fez com essa situação? Como que você lidou com isso? Olha, eu sempre ouvi muito, antes de frequentar presídio, os espíritas falando que o ambiente de presídio era muito pesado, não é? E nesse tempo que eu estou lá, eu ainda não encontrei esse ambiente pesado que o pessoal fala.
A gente vai, por exemplo, sem ser uma PAC, um presídio normal, né? A gente fica muito triste pela situação que a gente vê, né? A dignidade humana totalmente comprometida, sem nenhum elemento ali que você vai acreditar numa transformação, numa mudança. Realmente é muito triste. Então a gente fica triste pelo que a gente vê. Mas eu prefiro lembrar do que Chico costumava falar, né? Imaginem que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Imagina quantas mãezinhas espirituais não estão ali no presídio. Quantos espíritos de luz e protetores acreditando naqueles irmãos. E às vezes esperando um vaso sujo, né? Um vaso ainda sujo de barro, igual o Rafael, igual a Cris, que não se sente tão preparado, mas que está ali, está com boa vontade, né? Vai como Mário Ottoboni, vai por curiosidade. Então eles pegam aquele curioso e falam assim, esse aqui vai ser instrumento nosso hoje, para levar uma palavra, um abraço que eu estou querendo dar no meu filho, há 10 anos e não consigo. Não é? Então, o que geralmente eu sinto quando eu estou ali é muita emoção. A gente tem que controlar porque é uma emoção muito grande, parece que a gente flutua. E não é uma coisa nossa, né? Certamente é o mundo espiritual que fica aproveitando oportunidades de servir esses irmãos que jazem em trevas, né? A gente vê o próprio exemplo de Maria de Nazaré. O primeiro trabalho que ela assume no mundo espiritual foi cuidar dos suicidas, né? E fica imaginando onde Jesus está. Muita gente que acha que esses espíritos de luz ficam ali em cima tocando harpa, né? Mas eles estão onde tem sofrimento. Então, quanto maior a dor, gente, melhor o ambiente. Porque tem gente que fala assim, eu não vou no presídio não, porque o ambiente é ruim. Olha, eu não vou no presídio não, porque eu sou médium. Então, primeiro está tentando te curar a mediunidade. Né? Porque a mediunidade não é uma coisa ruim que vai te fazer mal. A mediunidade é uma coisa que vai te deixar bem. Né? Se está te fazendo mal, o problema não é a mediunidade, é você. Então, primeiro precisa se curar, né? Para depois tentar levar algo para alguém. Então, olha, em relação ao ambiente, vão que a experiência espiritual que vocês vão ter vão ser as melhores possíveis. Nossa, essa sua fala agora eu vou usar para poder divulgarmos um outro trabalho nosso, que é um trabalho que realizamos numa instituição de deficiente mental, que é em Rego Barros, onde há 77 homens com deficiência mental. E muitas pessoas falam assim, eu não vou lá porque eu não tenho estrutura, porque o ambiente é pesado, né? Porque eu sou muito sensível e eu vou absorver toda aquela carga. Então eu vou falar essa fala. Então se cure primeiro para poder ir lá e ajudar. Rafael, apaixonada mais ainda. Fico feliz, pelo seu trabalho, pela sua fala. Fala aí o seu endereço nas redes sociais, para o pessoal poder seguir, te acompanhar agora, diariamente, as suas postagens. Lá no Instagram, na verdade, a minha página ela é toda destinada ao trabalho que nós temos com a obra Paulo Estevam. Então, a gente faz um estudo de Paulo Estevam com vídeos e postagens, né, Rafael Lavarini, e além disso, lá na minha página também vocês vão ver outros trabalhos que a gente tem, a PAC, né? A gente tem lá marcado a PAC de Paulista, e também a gente faz parte do Refúgio 343 como samaritano. O Refúgio 343 hoje é uma organização, uma ONG humanitária que acolhe famílias venezuelanas. Então, em um ano, a gente conseguiu já acolher 547 pessoas, né? Mais de 130 famílias acolhidas, que vem como refugiado, e a gente faz a interiorização dessas famílias, né, encaminha para eles aí trabalho, saúde e educação. E quem quiser conhecer mais sobre esses projetos, pelo Instagram também tem como. E obrigado, Cris, muito obrigado. Eu estou me sentindo desse tamanho, Rafael. Muito obrigada pela sua boa vontade em aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu espero de todo o coração que seja o nosso primeiro encontro, que esse mundo virtual está nos proporcionando. Mas quem sabe um dia você possa vir aqui no estado do Rio, aqui em Macaé, estar conosco fisicamente, conhecer as casas da região, divulgar esse trabalho aqui. A PAC será bem bacana fazer um trabalho aqui na região de divulgação desse trabalho. Gratidão, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito a você e todos, viu? Que Jesus possa abençoar e, se Deus quiser, estaremos juntos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou aqui me sentindo bem pequenininha diante de
tanto trabalho que há para fazer, e a gente às vezes se acha, né, por estar trabalhando, por dar passe numa casa espírita, por estar distribuindo um jantar social uma vez por semana, ou por montar um enxoval, ou porque melhorarmos um pouquinho a nossa condição. E vamos agradecer. Agradecer por essa fala tão linda, por esse bate-papo que, para mim, foi um despertar para o meu coração, que muitas das vezes se mantém ainda cego, né? Meu espírito ainda cego, achando que eu já caminhei alguma coisa. Vamos agradecer. Agradecer a Jesus, porque se hoje aqui estamos ouvindo essa fala, é porque nós precisávamos. Talvez ontem éramos nós a segurar aquelas pedras e a julgar, a acusar aqueles irmãos que erravam. E com o passar dos séculos e das encarnações, aqui estamos nós, a julgar aqueles que estão no poder, a julgar aqueles que cometem deslizes, que repetem erros, e pedir a misericórdia divina, porque talvez o nosso erro não seja do assalto, do roubo, do tráfico, mas são erros que comprometem muito ainda a nossa encarnação. Mas que cegos pelo orgulho e vaidade, nos mantemos prisioneiros e não conseguimos reconhecer as nossas falhas. Por isso pedimos a Jesus que nas vibrações dessa corrente do bem nos ajude a sair dessas prisões ocultas que nos acompanham há muitas e muitas encarnações. E aqui colocamos mais uma vez as nossas intenções na corrente do bem. Aqueles no qual direcionamos essas vibrações finais, para que possam receber o nosso abraço, possa receber as nossas orações, e naquilo que precisam, possam ter o seu despertar íntimo e fortalecimento. Rogamos aos amigos espirituais que nos acompanharam no encontro de hoje, que por intermédio dos médicos e enfermeiros espirituais, medicamentos sejam colocados nessas águas, para fortalecer o nosso íntimo, o nosso emocional e espiritual, e nos ajudar a sermos melhores do que fomos ontem. Fique conosco, Mestre Jesus. Abençoe todo esse trabalho da APAC, voluntários envolvidos. Ilumine o Rafael para que continue realizando a divulgação desse belo trabalho. E fortaleça todos os elos que aqui se colocaram hoje nessa corrente do bem, orando um pelo outro,
orando por aqueles que trazemos em nossas intenções e ajudando a fortalecer a vibração do nosso planeta, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa casa e do nosso interior. Fique conosco, amigo e mestre Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, encerramos hoje mais uma corrente do bem. Estaremos aqui na próxima sexta com Roberto Sabadini, falando sobre os estigmas de Francisco de Assis. E no domingo teremos a corrente do bem com o Dr. Paulo César Frutuoso, que estará falando sobre a medicina mediúnica do futuro. Imperdível. Aguardamos vocês nos próximos encontros. Paz e bem a todos.